Boa noite a todos. Estou aqui com meu amigo Serginho Oliveira. Estamos esperando o pessoal entrar aí. Serginho, tudo em ordem com você? Tudo em ordem. Boa noite, meu querido amigo, irmão, Carlinho. Como que tá a luta? Entrando aí, galera. Esse pessoal tá chegando. Guardar a galera aí para resenhar um pouquinho sobre esporte, né? Isso. Importante, né, Serginho? Principalmente em tempos difíceis, o esporte pode ser uma alternativa. É isso que a gente vai falar com o pessoal hoje, né? Exatamente. Falar do quanto o esporte salva vidas, né? Exatamente. E olha que para mim, Serginho, é difícil a gente fazer live com quem a gente tem como ídolo. Você sabe que é uma pressão, né? E ser, para mim, no esporte é referência, viu? É, né? A gente construiu uma amizade legal aí, né? Se decorrer desses anos aí, né? Cada um na sua área, né? Sim. E a gente gosta, então fica fácil falar do que a gente gosta. Exatamente. Eu falei aqui em casa, Serginho, que eu ia fazer uma live, o pessoal falou assim, beleza. Aí depois eu falei que era com você. Ixi, o pessoal tá até esperando aqui, viu? Galera aí é gente boa, né? Galera aí é gente boa, sua mãe, sua irmã, né? A gente sempre faz alguma coisinha aí, né? Juntos, dá risada, né? Isso é importante. O meu amigo, vamos começar no bate. Tua mãe já me mandou um oi aqui já, hein? Já mandou? É. Depois você combina com ela para preparar uma janta aqui para mim, viu? Ah, é? Não, mas eu vou também, hein? Isso aí. Ô, meu amigo, vamos começando aqui nosso bate-papo. Primeiro eu queria agradecer de coração você de participar dessa conversa. Eu sei que seu dia é corrido pra caramba, eu sei do quanto você luta, o quanto você batalha pelo esporte em Casa Branca, do quanto você dedicou sua vida para isso. E é por isso que eu pedi para você, e eu fico muito feliz de você ter topado essa conversa, sabe? Igual eu falei no começo, eu tenho como referência do esporte você. Você em Casa Branca, você e o Suda. E você, além de esportista, além de estudar, para mim é um irmão que eu tenho aí e eu carrego para sempre isso. Gostaria também, Serginho, de agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, que está assistindo, está mandando boa noite. Minha mãe, minha tia, o Mauricião, companheiro nosso, o Duzão. Abraço, Duzão. A galera que está entrando aí, está mandando os comentários. Eu queria deixar meu boa noite para você. Dizer que eu sou seu fã, mais do que seu amigo, seu irmão, eu sou seu fã. Seu trabalho é excepcional. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Carlinhos. Eu que agradeço aí. A gente construiu uma amizade aí de anos, né? Também tem você como uma referência na política, que estuda muito, né? Para fazer o que faz, né? Na política. A gente se conheceu aí na política, né? A gente se conheceu na política, se tornou amigo de eu ir na sua casa tomar uma com você, né? De a gente sair, jogar bola junto, curtir as coisas juntos. E falar de esporte para mim é muito fácil. Não é que é fácil, né? A gente gosta, falar do que a gente gosta é sempre prazeroso, né? Então a gente não tem dificuldade nenhuma de falar sobre isso. E ainda mais que é esporte, o esporte me proporcionou coisas que, se eu não tivesse entrado no esporte, eu não teria feito na vida, né? Então eu queria te agradecer a oportunidade, porque é sempre bom ter um espaço para a gente falar de esporte na sociedade, porque é muito difícil às vezes, né? As pessoas ainda acham que esporte não é tão importante. Então é sempre importante a gente ter um espaço que você está abrindo aí para a gente falar de esporte, falar da importância que o esporte faz na vida das pessoas. E agradecer o pessoal que está aí junto com a gente. Uns amigos aí falou que ia entrar aí para escutar um pouco da nossa resenha, ver um pouco da nossa resenha. Meu muito obrigado a todos aí, uma boa noite.
É isso aí, Serginho. Vou deixar um abração pro Netinho. Esse também é outro grande irmão nosso, também está acompanhando aí. Para quem eu acho que todo mundo te conhece, Serginho, mas eu faço questão de te apresentar, porque você é esse cara humilde, esse cara batalhador na vida, mas eu tenho muito orgulho, não só disso, tenho muito orgulho do que você se tornou. Você me permite, aí eu vou ler aqui para quem não conhece, o Serginho Oliveira, ele é graduado em Educação Física, ele é graduado em Administração, ele é graduado em Pedagogia e ele é pós-graduado em Administração e Marketing Esportivo. É isso aí, né, meu amigo? É isso aí, Carlinhos, é isso aí. A gente cada dia mais estuda, né? Porque o estudo tem que sempre acontecer na vida da gente. E como todo mundo fala aí, os estudiosos aí, os educadores aí, conhecimento nunca é demais, né? Verdade. E além de toda essa graduação, o meu amigo Serginho é diretor do Departamento de Esportes de Casa Branca. Tem feito um trabalho incrível na nossa cidade. A gente sabe o quanto Casa Branca precisa do esporte, o quanto o esporte transforma vidas da nossa juventude, principalmente em Casa Branca. E o nosso acordo hoje, Serginho, era discutir sobre a importância do esporte no desenvolvimento social. Como o esporte pode ser feito, qual é a importância do esporte e, acima de tudo, a gente espera, com a nossa conversa, mostrar para as pessoas que o esporte não pode ser tratado como algo alternativo, mas sim como algo principal. No fim da nossa conversa, a gente espera chegar uma conclusão geral do quanto o esporte transforma vidas. E ao contrário do que alguns pensam, o esporte não é gasto, o esporte é investimento. O esporte vale a pena. O esporte ele gera sonhos, ele salva vidas. E é isso que eu quero falar com você hoje sobre como a gente pode usar, meu amigo, o esporte para o desenvolvimento social das pessoas. O que você pensa disso? Como tem sido o seu trabalho nisso? Então, Carlinho, você falou muito bem aí, né? Discursou muito bem sobre a importância do esporte. O esporte, eu levo uma frase na minha vida, que é a resposta desse tema nosso aí, dessa nossa live, que é simples e uma frase bem pequena. O esporte é uma ferramenta importantíssima para a inclusão social. Essa é uma frase que eu levo e é a resposta dessa nossa live. Que a inclusão social, ela engloba tudo, não engloba só o esporte, né? Ela engloba tudo, ela engloba socialização, ela engloba a entrada do jovem no mercado de trabalho, ela engloba qualidade de vida, ela engloba socialização, ela engloba a equidade, que a gente sempre briga por isso, que é a equidade. Então, ela engloba todos esses aspectos que são importantíssimos para o desenvolvimento social de uma sociedade, de uma cidade, principalmente pequena como a nossa. O esporte numa cidade pequena como a nossa, ele muda e transforma a vida das pessoas, principalmente da periferia. Você falou aí que o esporte é investimento, realmente é investimento. E quando se tem um trabalho do poder público que acredita que o esporte é fundamental e importante, igual à educação, igual à saúde, fica tudo mais fácil. E é o que acontece aqui hoje na nossa cidade. É valorizado o esporte. O poder público, a prefeitura, o prefeito, ele valoriza o esporte. Então, isso é muito importante, fica fácil chegar naquelas pessoas que mais necessitam de um carinho, de um abraço, de uma saúde eficiente, de uma educação que é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, tudo isso é importante e é importantíssimo que as pessoas saibam. Poder público, a gente que faz esporte, tem que fazer isso por amor, fazer isso por sentimento de ver aquelas pessoas realmente com as vidas transformadas. É exatamente isso, meu amigo. Eu também acho que o poder público tem obrigação com o esporte. E nisso, o Casa Branca tem a sorte de ter um gestor da área do esporte como você,
É um privilégio que muitas cidades enfrentam isso como dificuldade. Casa Branca tem o privilégio de ter você à frente disso, porque, igual eu falei no começo, você, mais do que ninguém, sabe o quanto o esporte transforma vidas, o quanto o esporte transformou a sua vida, transformou você no Serginho Oliveira, que é conhecido e respeitado por todos, né? O esporte, meu amigo, a maioria sabe, eu trabalho na penitenciária de Casa Branca. E eu costumo dizer aqui para o pessoal que eu trabalho que o esporte ele tem que ser usado, inclusive, como enfrentamento à própria violência. A gente vê, muitas vezes, as crianças não têm uma estrutura familiar que a gente tem. E muitas vezes elas são, sabe, encantadas pelo esporte. E o esporte tem esse papel central. Eu falo que o esporte é tão apaixonante que até aquele cabelo horroroso do Ronaldinho na final da Copa, lembra disso? Virou tendência para a gente ver o quanto o esporte é apaixonante. Então, as crianças, mais do que, sabe, querer ser um jogador, elas criam sonhos com o esporte. E muitas vezes é só o esporte que vai gerar esse sonho nessa criança. Essa criança muitas vezes é privada de saúde, ela é privada de educação, ela é privada do convívio familiar. Essas crianças não têm alternativa senão pelo esporte. Então, o poder público tem obrigação em criar mecanismos de inclusão social para essas pessoas. E hoje eu estava lendo aqui na hora do almoço, aqui, meu amigo, até comentei com você, eu peguei uma pesquisa aqui da OMS que cada R$1 que a gente investe no esporte, porque não é gasto, mas uma vez a gente reforça isso, cada R$1 que a gente investe no esporte, o Estado economiza 3 em saúde. Isso é um dado, sabe, importantíssimo, que todos os municípios deveriam se atentar urgente para isso. A gente está num tempo, sabe, complicadíssimo para a saúde pública, por causa do Covid, dessa pandemia que está assolando o mundo todo. E muito se discute de que forma a gente vai investir, como que o Estado vai bancar isso, está todo gestor público está apavorado com isso. E talvez uma alternativa para se otimizar o dinheiro na saúde, meu amigo, seja pelo esporte. Através desse estudo, se a gente investir no esporte, se a gente aplicar recursos, principalmente nessa juventude, sobra mais dinheiro para a gente enfrentar outras questões na própria saúde. E isso a gente pode tirar como exemplo Casa Branca, com os projetos sociais que eu sei que o município tem feito muito graças ao seu trabalho, principalmente nas regiões onde as crianças precisam ter uma alternativa pós a escola, pós o horário convencional delas. Exatamente. O esporte, como eu disse, que ele transforma as vidas, e a gente tem muita dificuldade, porque a gente combate com várias coisas, né, no decorrer do dia a dia, né? Que é igual você está falando, que é a violência doméstica, a violência sexual do jovem, da jovem, o namoro precoce, a dificuldade de locomoção, de ir até o local. Por isso que é importantíssimo a gente criar políticas públicas de entrar dentro da periferia, como você está falando, e a gente só pode fazer isso através de projetos sociais, que é o que acontece aqui na cidade, como exemplo o projeto PAE, que é um projeto financiado pela educação através do Fundeb, né, que faz um trabalho no contraturno do aluno, que dá aulas de esporte e cultura para as crianças da rede municipal, da rede pública. E esse projeto, você consegue encontrar as crianças onde, se não fosse o projeto, você não conseguiria, que é dentro da periferia, que dá condições de você ter um reforço alimentar, ter um desenvolvimento na parte motora, na parte física, na parte psicológica. Como você falou, desse investimento aí de R$1, a gente deixa de gastar 3 na saúde, e é verdade. É verdade. Por que é verdade? Porque o esporte, ele te previne não só na parte física, que é de qualidade de vida, mas também na parte psicológica. E muitas crianças hoje, por causa dessa situação de periferia, dessa situação que se encontra no país, elas sofrem de depressão,
sofre de ansiedade, sofre de um monte de coisas psicológicas, não é só a parte física, o esporte. Ele desenvolve essa parte psicológica das crianças, dos nossos adolescentes. Por quê? Porque lá você tem carinho, lá você tem conversa, lá você tem a cooperação com o seu colega, você tem um trabalho em equipe, você consegue trabalhar uma disputa sadia, uma competição sadia. Então, tudo isso é importantíssimo para o desenvolvimento social da criança. Às vezes, ela só vai ter carinho nesse lugar, que é o esporte. O esporte é prazeroso para a criança fazer, o esporte é prazeroso para o jovem fazer, o esporte é prazeroso para o adulto fazer. Então, a gente usa no esporte esse prazer que eles têm pelo esporte, a gente usa para transformar a vida deles, para desenvolver a parte social deles, para eles chegarem lá na frente, no mercado de trabalho, numa situação, quando eles estiverem adultos, preparados porque o mercado de trabalho, porque a vida vai dar para eles. Então, isso é importantíssimo a gente falar sobre isso. Por isso que o esporte é importante. Não é só ir lá e jogar uma bola de futebol, uma bola de basquete para eles usufruírem, se divertirem, não. Você trabalha muitas coisas com essas crianças, com esses adolescentes, com esses adultos, além do lazer. Então, isso é muito importante. É importante que os gestores públicos, tanto o legislativo como o executivo, até mesmo o judiciário, através das leis que a gente tem no esporte, isso é importante que a gente se una para que o esporte seja feito com eficiência, para que essas pessoas que precisam do esporte tenham um carinho especial. Exatamente, meu amigo. Eu também penso isso. Eu penso que tem que ter uma união dos poderes e mais do que isso, tem que ter uma união da sociedade civil como um todo para entender essa necessidade do esporte. E por falar em união da sociedade civil, hoje eu estava lendo uma matéria que até mostrei para minha irmã, o Serginho, do porquê que o SESI investe e patrocina de forma muito forte o esporte no Brasil. E eu achei incrível. Eles, segundo o estudo deles, eles garantem que cada um real que a iniciativa privada investe no esporte, é iniciativa privada, além do Estado. Cada um real que a iniciativa privada investe, ela tem a chance de recuperar R$113. Poxa, R$1 vira R$113 da formação da juventude, de possíveis consumidores saudáveis na sociedade. É algo que, sabe, tem que ser transformado coletivamente. A gente precisa entender, de fato, essa importância. Igual você falou da importância da construção social, hoje eu estava conversando com uma companheira, ela é de São José do Rio Pardo, ela inclusive me ajudou, ela me mandou umas teses de doutorado que eu estava lendo sobre isso hoje, meu amigo, chama Letícia Ariose, joga basquete, melhor que nós dois, viu? Aí ela falou assim, ela mandou para mim sobre os conceitos de qualidade de vida, o quanto que o esporte interfere nisso. E é o que você falou. Muitas vezes tem criança que vai saber o que é carinho, o que é afeto, vai aprender noções de respeito ou não através da prática esportiva. E eu vejo esse trabalho, sabe, fundamental com as escolinhas que tem na cidade, vejo isso com o Suda. Eu, quando tinha acho, meus 10, 12 anos, teve aquele projeto em Casabranca, lembra? Aprendendo através do basquete. Apesar que eu não aprendi a jogar até hoje, mas a escolinha me ensinou muita coisa. E isso a gente tem que lutar para ter cada vez mais na nossa cidade. Que o poder público possa investir cada vez mais, que os próximos vereadores possam fazer trabalho, sabe? Possam trazer recursos, igual você sempre pede para mim, para o seu Carlinhos, vamos atrás de um recurso para o esporte. E eu estou sempre conversando com o Fernando, com o Paulo. A gente tem esse compromisso com você, sim, porque o esporte Casabranca precisa disso. E isso não é favor nenhum, isso é uma obrigação do Estado, igual a gente estava falando. E você citou dos desafios do esporte, né? Eu queria, é uma dúvida que eu tenho, minha, Carlinhos Santa Rosa, e eu acho que bastante gente tem, principalmente de um cara que conhece tudo, igual você nessa área do esporte.
o que você vê do esporte, a dificuldade que vai ter no pós-Covid para enfrentar a pandemia, como fica o esporte amador em Casabranca, como que você analisa isso tudo, meu amigo? Meu amigo, antes da gente entrar nesse negócio da pandemia, eu queria falar para você da importância e do papel do vereador no município em relação ao esporte, né? É muito importante que o vereador acompanhe o desenvolvimento do esporte, ajude a criar leis que incentivam o esporte municipal, e a gente tem as leis estaduais e federais que incentivam o esporte. Então, é muito importante, através das emendas parlamentares de infraestrutura, que a gente precisa, né? A gente precisa ter um lugar na periferia onde o jovem pode praticar o esporte, onde a população pode praticar esporte. A gente fala muito da criança e do jovem, mas é importante também o lazer para aquelas pessoas que não pensam no esporte como competição, né? Que pensam no esporte como lazer. Então é importante. A gente vê na nossa cidade aí, ó, que a gente trabalhou nesses anos aí do governo, né? Do nosso governo aí, a gente trabalhou muito na parte de infraestrutura, ciclovias, ciclofaixas, quadras, reformas. Então isso é muito importante que o vereador participe disso, e seria legal você, que foi um ex-vereador, você falar um pouco o que você pensa do papel do vereador no desenvolvimento do esporte, além dessas emendas parlamentares que você citou aí, que é muito importante, mas eu acho que o vereador tem que participar do desenvolvimento do esporte. Então, eu queria falar você como ex-vereador, o que você pensa em relação a isso, sobre o papel do vereador nesse desenvolvimento? Ô, meu amigo, eu agradeço também por você ter tocado nesse tema. Eu acho que o vereador tem um papel essencial. Cabe a ele, sabe, provocar as políticas públicas. A gente tem que construir em Casabranca políticas públicas que auxiliam e estimulam as práticas esportivas. O vereador de Casabranca, ele não pode se prestar um papel de simplesmente votar sim e votar não aos projetos que são apresentados. Ele tem que buscar alternativas, ele tem que buscar convênios na Secretaria de Esporte, ele tem que buscar convênios no governo federal, e mais do que isso, ele tem que buscar incentivos, tem que buscar ideias. Vem cá, Serginho, vamos lá em tal cidade, que tal cidade o secretário de Esporte lá teve essa alternativa lá, nossa, está dando muito certo. Serginho, vamos comigo agora numa cidade lá em Minas Gerais, lá teve uma prática importante sobre isso. E outra coisa, eu acho que o vereador tem a obrigação de discutir o esporte dentro do orçamento público. Ele tem que criar mecanismos de proteção ao esporte dentro do orçamento. Tem que criar salvaguardas para amanhã depois o esporte não depender de favor ou de boa vontade de um orçamento, mas sim ter o espaço dele garantido. E garantido não por favor, porque a gente entende que o esporte não é por isso, é porque a gente entende que o esporte é essencial para desenvolver a sociedade casabranquense. Nisso, o vereador ele tem que ter muita coragem para resguardar uma parte do orçamento para o esporte. E isso compete exclusivamente ao vereador, dentro das suas atribuições. Por isso é importante que, quando as pessoas forem escolher seus representantes, escolherem pessoas que têm compromisso com a juventude, têm compromisso com o esporte, e, acima de tudo, que saibam a importância do esporte, que não achem que esporte é só jogar bola, igual você falou. O esporte é muito mais do que isso, vai muito além disso. O esporte se integra à saúde, o esporte se integra à segurança, o esporte se integra à educação, igual você falou, um grande exemplo, o Projeto PAE. O esporte é essencial para, se a gente pensa num país diferente, num país melhor, a gente precisa passar devidamente pelo esporte. Porque uma coisa, meu amigo, que eu tenho comigo, a partir de hoje, eu vou tentar, cada terça-feira, convidar uma pessoa que eu admiro intelectualmente para conversar sobre vários temas. Você é igual eu falei, como eu tenho uma admiração, um respeito gigante, você foi o primeiro para a gente começar esse bate-papo.
mas eu acho que o esporte ele precisa ter esse papel de respeito acima de tudo do vereador. E quando a gente for discutir todos os temas, a gente tem que saber qual o papel que o esporte tem nesse tema. E se a gente está discutindo gestão pública, que é o intuito agora que vai vir as eleições municipais, a gente tem que saber, vem cá, o que você pensa sobre o esporte na gestão pública? Você pensa que o esporte é um termo acessório, põe o que sobra, ou você pensa que o esporte é importante, que o esporte tem que ter espaço? É isso que a gente tem que perguntar para os nossos representantes. Eu penso que o esporte é essencial. Eu estava lendo aqui, meu amigo, eu achei super bacana o que o nosso companheiro Netinho perguntou. Eu até estou colocando aqui na tela aqui sobre a importância do esporte no combate ao racismo. Eu vou abrir para você, depois eu falo um pouquinho do quanto eu acho extremamente importante a gente discutir isso com a sociedade. Primeiro que, outro dia eu falei para minha irmã que eu tenho vergonha, em 2020 a gente tem que discutir isso. Mas a gente tem que discutir sim, porque a sociedade não evoluiu a esse ponto. Eu achava que em 2020 a gente ia discutir se o homem vai de carro para a Lua, se vem um foguete, mas não, a gente em 2020 está discutindo, sabe, a sociedade não aprendeu a respeitar as pessoas. Então é importantíssimo e a gente vai falar sobre isso. Antes, só deixar aqui meu abraço pro Thor, sobre o som que a minha companheira Maria José falou, eu estou tentando falar mais perto para ver se diminui o eco. E eu fico muito feliz quando eu vejo a participação dessas pessoas que, por coincidência ou não, eu particularmente admiro elas muito. Quando eu vejo o Sati escrevendo aqui, ele é um convidado também, viu, meu amigo? Eu tô tentando espaço na agenda dele também, viu? Eu queria saber o que você me fala sobre essa questão do racismo, se já aconteceu com você e como a gente vai enfrentar isso. Então, meu amigo, antes disso, mandar um abraço pro Neto aí, né? Foi meu professor, viu? Me deu aula. Deu aula para mim de geografia, deu aula para mim de sociologia. Depois a gente foi estudar junto numa faculdade aí. Então, é um grande amigo que eu tenho aí. É muito importante a pergunta dele. Porque eu acho que dentro do esporte, você consegue igualar as oportunidades. Isso que é importantíssimo a gente falar. E você igualando as oportunidades, você consegue falar, consegue ter uma voz onde todos conseguem enxergar o problema do racismo do Brasil. Que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas no Brasil. Então, o esporte você consegue igualar. Até porque, Carlinhos, se você for parar para ver as estatísticas, o esporte é um lugar onde tem é a maior porcentagem de negros, afrodescendentes, indígenas e amarelos, que quer que seja, de uma sociedade. Você vê o maior jogador do mundo é um negro. Os melhores jogadores de basquete são negros. Hoje a gente tem o Lewis Hamilton lá na Fórmula 1, ele é negro e está brigando, está lutando contra o preconceito no esporte. Então eu acho que o esporte, ele iguala as oportunidades de qualquer pessoa, do negro, do branco, e abre espaço para a gente negro falar sobre o preconceito, falar que a gente tem que ser igual, falar dessas coisas. E, é claro, eu, como qualquer negro, a gente já sofreu esses problemas já na vida, né? A gente já sofreu esses problemas. Muitas vezes, não aqui em Casabranca, graças a Deus, a gente tem um prefeito que não se preocupa com isso, que me deu a oportunidade de estar à frente do esporte, lutando contra tudo e contra todos, contra o preconceito, não só de eu ser negro, mas contra eu ser jovem também. Então, isso é muito importante. Mas a gente sofre lá fora. Tem um episódio que acho legal a gente contar, que logo no começo eu fui participar de uma reunião lá em Campinas, e foi eu e um motorista, e é branco. Na hora da gente se apresentar lá, a pessoa que estava nos recepcionando, ela abordou ele primeiro. Falou, tudo bem, secretário? Tudo bem, não sei o quê, qual que é o seu nome? O que você precisa? E eu estava do lado.
Aí ele humildemente, meio sem graça, falou assim, não, o diretor de esportes da cidade é esse aqui. Então, essas pequenas coisas que a gente vivencia no dia a dia e tem que lutar por isso. Então, eu acho que o esporte ele é uma ferramenta de luta contra o preconceito racial, que é onde a gente tem voz, onde a gente pode falar, onde a gente tem condições de todo mundo nos escutar. Então, eu acho que é isso que eu acho que é importante o esporte para a igualdade racial. Meu amigo, é exatamente isso. Eu fico muito, sabe, muito feliz quando eu vejo pessoas que têm posição, sabe, na sociedade que enfrentam esse desafio de falar sobre esse tema. Porque é um tema que alguns tentam se esconder ou por não incomodar eles ou por algum medo. Mas eu acho que o racismo ele tem que ser enfrentado e combatido. Eu criei comigo que a sociedade tem tido, sabe, tantos desapontamentos, a sociedade tem passado por momentos difíceis, e a gente sabe disso. E temos criado, sabe, uma estrutura de fazer uma pré-campanha, uma campanha, uma discussão de projetos propositivas. A gente quer criar esperança na sociedade. E eu acho que um dos pilares essenciais da gente criar uma sociedade melhor, da gente planejar uma sociedade melhor, da gente, sabe, criar esperança na nossa população, é combater, de fato, o racismo. O racismo existe e aquele que nega o racismo, na minha opinião, erra muito. Eu tenho um imenso orgulho de ver você falando sobre isso, e eu acho que o que o Netinho perguntou é essencial a gente saber classificar o esporte nisso. No esporte, a gente tem oportunidade, igual você falou, de igualar as coisas. A criança, ela tem que aprender que não tem diferença, e mesmo porque não existe. Porque muitas vezes isso é ensinado. Porque ninguém nasce racista. Sabe, não existe isso, nenhuma criança ela se torna racista por copiar algumas posturas que ela aprende em alguns lugares. E é nisso que o esporte, como prática repetitiva da sociedade, tem a obrigação de ensinar para as crianças que o racismo ele é cruel e ele é criminoso, ele tem que ser tratado como crime, sim. E por isso a gente tem que enfrentar e tem que usar o esporte. O esporte é uma ferramenta essencial nisso. A gente não pode, de forma nenhuma, se curvar quanto a isso. Eu acho que nisso quem tem, sabe, grande abordagem na mídia, principalmente, tinha que vir a público, meu amigo, igual você falou do Lewis Hamilton. A minha irmã me manda toda semana alguma coisa do Lewis Hamilton no combate ao racismo. Eu que não gosto de corrida de carro, passei até a admirar ele por isso. E eu acho que, sabe, jogadores, atletas, dirigentes, gestores, têm que vir a público e mostrar que o racismo precisa acabar urgente. Isso é de uma, perdão da palavra, de uma imbecilidade o sujeito que pratica o racismo. Exatamente. E eu tenho certeza que se a gente mostrar isso para as nossas crianças através do esporte, no futuro, a nossa sociedade vai poder ser livre dessa prática, sabe, terrível que é o racismo. E eu gostaria... E aproveitando o professor Neto, né, que eu chamava quando eu estudava com ele, que é um professor de sociologia, professor de história, por isso que eu falo, no esporte a gente também trabalha a história do Brasil, a história do mundo, que a gente tem lá em 1936 nas Olimpíadas lá, a gente tem um negro que venceu uma corrida e o que aconteceu? O Hitler, que era que lutava por tudo que a gente já sabe, né, que nem vale a pena falar muito dele, teve que se curvar a ele. A gente tem o exemplo do Pelé, que é um cara negro, que parou uma guerra durante quase uma semana, porque ele ia competir, todo mundo queria ver ele jogar. Então é isso que a gente tem que servir de exemplo, é isso que a gente tem que ver de exemplo. O esporte, ele é importantíssimo para combater o racismo, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra o gay, qualquer preconceito. Ele é importantíssimo para esse combate. Aí, como você falou, é o papel nosso, meu como gestor, papel do professor,
O papel de quem faz o esporte numa sociedade, mostrar para a população que isso não deve existir, em qualquer lugar. Exatamente. E eu, meu amigo, gostaria, estou vendo aqui o pessoal comentando aqui, deixar um abraço para minha companheira Renata Pistelli, para Rosa Lazinho, Rogerinho. Esse companheiro João Matheus Bolitos, meu amigo, é um companheiro que eu tenho uma profunda admiração por ele. Ele é, sabe, incrível e é atleta, viu? Saudade, companheiro. E ele, um prazer de você estar acompanhando o nosso bate-papo aí, o meu amigo. E a gente precisa cada vez mais deixar claro que o esporte precisa sim de pessoas que se preparam, que buscam, que estudam, que pesquisam, porque o esporte ele não pode ser banalizado. E eu vi aqui o que a companheira Gisele escreveu, advogada, essa extremamente competente. O esporte é democrático. E eu concordo plenamente. E eu queria aproveitar isso para entrar num tema que você falou, do preconceito que as mulheres sofrem no esporte. Apesar da gente não vivenciar diariamente esse preconceito por ser homem, a gente sabe perfeitamente, a gente vê o quanto as mulheres estão tendo dificuldade para organizar o futebol feminino, as ligas competitivas, e mais do que isso, a gente sabe o quanto é difícil para elas inserirem, inclusive socialmente, na prática amadora das atividades esportivas. E nisso, eu acompanho particularmente o trabalho da prefeitura e o seu trabalho. Sei o quanto você sempre defendeu essa causa, sempre lutou por essa inclusão. Então, o esporte tem que ser um utensílio essencial nesse combate. A mulher, o lugar da mulher, na verdade, é onde ela quiser. Ela, em casa, por exemplo, em casa, meu amigo, elas comandam tudo aqui, viu? Eu não apito nada, viu? Mas não tem importância. Eu até acho bom isso. A capacidade, eu falo que se o mundo tivesse mais mulheres gestoras, com certeza o mundo seria muito melhor e mais justo para todo mundo. E eu quero saber o que você pensa dessa luta das mulheres no esporte. Então, Carlinhos, para mim é muito chato falar sobre esse assunto, porque eu acho que esses machistas que existem aí, para mim, eu acho que nem deve estar falando sobre o que eles pensam. Então, a gente tem que ignorar esse povo aí. As mulheres, a gente não tem que falar, as mulheres são mais inteligentes. Só das mulheres terem a oportunidade de ser mãe, ser uma mãe, a gente tem, né? A gente tem um apreço muito grande pelas nossas mães, eu pela minha. Então, eu acho que essas mulheres, é igual você falou, elas são melhores que nós, eu acho. Viu? Eu acho que elas são melhores que nós. E aqui a gente tem uma política, sim, de igualdade, realmente. A gente tem trabalho no vôlei feminino, a gente tem trabalho no karatê feminino, na capoeira feminina, no judô feminino, no futsal feminino, que a gente tem uma técnica, que é uma professora, que é a Naná Bossi, que é uma professora mulher, faz um trabalho fantástico no futsal feminino. Então, esses machistas de plantão aí, eu acho que a gente nem tem que falar, porque aqui em Casabranca, graças a Deus, tem pessoas inteligentes que não pensam nisso, né? Não pensam nesse machismo idiota que existe. A maioria não é assim, então vamos deixar esses machistas de lado, deixa eles para lá, porque eles vão... Sei lá o que vai acontecer com eles. Aí É isso, meu amigo. A companheira Fabi, que eu também sou fã dela, ela é companheira, mãe, professora, ativista e presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Casabranca. Ela escreveu que sabe bem o que isso significa. E eu sou fã dela. E o que você falou da Naná, isso é outro privilégio de Casabranca, viu, meu amigo? Casabranca tem profissionais da área do esporte que são referências na região. Sabe, a gente vê para todo lugar que a gente vai, São José, São João, Campinas, sempre o esporte casabranquense é reconhecido. E não só você, como seus companheiros professores, têm extrema importância nisso. O esporte casabranquense representa, sim, um espaço democrático, onde a mulher tem vez, onde o negro tem vez,
onde o gay tem vez, aqui o preconceito não cola. Na verdade, a gente tem que usar o esporte para expulsar o preconceito da sociedade. E é isso que o nosso irmão, companheiro Netinho escreveu. Eu sou... Por isso que não é à toa que eu sou fã de vocês, né? O meu amigo, o João, colocou uma pergunta aqui. Eu estou fazendo, a gente tá com moral, viu, Serginho? Porque olha, só gente que eu respeito e admiro então, muito. Carlinhos, eu estou vendo aqui os comentários, queria mandar um abraço para o João, para a Gisele, para o Duzão, para o Thor, essas 4 pessoas, para o Maurão, que deve estar nos assistindo também, lá do gabinete. Queria agradecer essas pessoas aí que estão nos assistindo, que são meus colegas de trabalho lá, né? E agradecer eles, porque eles me ensinam muito, viu? Todo dia eu aprendo muito com eles, são pessoas que me ensinam a cada dia mais, a gente até amor pelo que a gente faz, então um abraço a eles aí, ao João Ricardo, Duzão, o Thor, o Eliel entrou aí agora, o Maurão, muito obrigado por vocês, por tudo que vocês me ensinam todos os dias aí. Exatamente, meu amigo, eu vi aqui, fosse, olha, eu brinco em casa, Serginho, que eu tenho uma lista aqui em casa das pessoas que eu admiro intelectualmente. E tenho mesmo. E quando você vê as pessoas comentando, você olha na lista, estão lá, eu sou louco, a gente tá... Falei que você tá com moral com o pessoal aqui em casa, mas não é só aqui em casa não, viu, meu amigo? É pra todo lado. Não é eu não, somos nós. São parceiros, são companheiros que acreditam no bem da sociedade. Isso que é importante. Exatamente. E sobre a colocação que o João apontou aqui para a gente, sobre como eu acho que um vereador pode ajudar na política de esportes da cidade, primeiro, eu acho que o vereador ele tem que ter um pacto, companheiro, de seriedade. Ele tem que saber do quanto o esporte é essencial. O esporte não pode ser tratado como via marginal. O esporte ele tem que ter, igual eu falei um pouquinho antes, o esporte tem que ter o espaço no orçamento, e o esporte, acima de tudo, ele tem que ter o respeito do legislativo. Os vereadores, eles têm que entender que política pública de esporte não é favor de município. Política pública do esporte é essencial. E nessa base, é por isso que a gente resolveu fazer essa live, fazer esse debate sobre esse tema, né, meu amigo? É porque a gente acredita, sim, que a gente vai melhorar a sociedade casabranquense, que a gente vai ajudar a nossa juventude a não ficar abandonada, ficar jogada para as drogas, sofrer influência da marginalização, que a gente está vendo que o Brasil como um todo está vivendo tempos difíceis. E eu penso, e tenho certeza que você também pensa, Serginho, que o esporte vai ser essencial nisso. A gente tem que buscar apoio, a gente tem que buscar convênios, a gente tem que sentar com quem entende do esporte, porque o que eu sempre falo para todo mundo, que o problema da política é que algumas pessoas que não entendem nada de política resolvem ocupar cargo na política. Essas pessoas não entendem nada de política, elas podem ser bonzinhas, pode ser bom isso, bom aquilo, mas não entendem nada. Então a gente tem que respeitar quem entende. E Casa Branca tem muita gente que entende de esporte. Então a gente tem que usar o cargo público, usar a cadeira de vereador, usar a cadeira de prefeito, para ter a humildade suficiente de ouvir essas pessoas. Qual é o projeto do esporte para Casa Branca? O Carlinho, o projeto para Casa Branca é assim, assim, assim. Então, meu amigo, o que a gente precisa? A gente precisa ir no deputado, a gente precisa brigar por um espaço maior no orçamento, a gente precisa usar políticas públicas de apoio à iniciativa privada, a gente precisa autorizar concessão para o particular ajudar no esporte, o que a gente precisa? E discutir isso com seriedade, discutir isso como projeto, sim, de inclusão social. É dessa forma que o vereador tem a obrigação de ter compromisso com o esporte. É por isso que é essencial eleger vereadores que tenham compromisso e que saibam o quanto o esporte vai fazer no futuro. Isso aqui não só no futuro, vai fazer no presente. Eu estava lendo aqui também, meu amigo, um estudo da ONU que aponta que 60% dos adultos no mundo não praticam atividade esportiva. 60%. E se esses números fossem reduzidos, o mundo poderia gastar metade do que gasta com saúde. Então, o reflexo é diretamente proporcional. Quanto mais a gente investir em esporte, menos a gente vai gastar com saúde pública. É esse o interesse
que a gestão pública tem no assunto. A gente tem que tratar isso como parte integrante desse quebra-cabeça, que é o orçamento, que é um Estado, e é assim que a gente tem que pensar, com pessoas que entendem. Felizmente, a gente tem em Casa Branca, e uma das pessoas que eu mais admiro e que mais entende de esporte aqui é você, meu amigo. Eu queria te agradecer pelas palavras aí, Carlinhos, mas é verdade, isso é uma coisa que você falou que é a pura verdade, mas eu acredito que é papel do poder público tudo isso que você está falando. É papel do poder público tudo isso que você está falando. Eu sempre falo isso para as pessoas, quando a gente começou essa gestão, foi muito claro, o prefeito Marcos César, que graças a Deus gosta de esporte, ele foi muito claro. Essas ações que a gente tem que fazer, a gente tem que deixar legado. É esse o papel nosso, é esse o papel do gestor público. Essas ações de esporte, de projetos sociais, elas não têm que serem, né, ações de governo, elas têm que ser ações de Estado. Então, amanhã a gente vai sair, amanhã entra outra pessoa, e essas ações, esses projetos que são muito bons para a cidade, tem que dar continuidade. A gente tem que parar com essa picuinha, com essa conversa de que o que o outro governo, o que o governo anterior fez de bom, a gente não vai fazer porque foi ele que criou. A gente precisa parar com isso. A gente precisa deixar legado. E isso é o que a gente vai fazer. Deixar legado na cidade. Exatamente, meu amigo. Eu concordo com isso. Quando a gente cria políticas de Estado, políticas públicas concretas, isso é importantíssimo. O legado do esporte de Casa Branca, ele ele coincide diretamente com o legado do seu trabalho. É por isso que eu acho que a gente está no caminho certo com uma pessoa como você à frente disso. E a gente tem acompanhado aqui as pessoas comentando, meu amigo. Eu concordo com o meu colega, meu grande amigo Carlos Silva, meu companheiro, eu também acho isso. Eu acho que uma das formas mais eficientes de se combater as drogas é com o esporte. Eu trabalho numa penitenciária, eu tenho contato diretamente e praticamente todo dia com o enfrentamento das drogas. E eu falo para as pessoas lá, sem diminuir a importância de um ou diminuir a importância de outro, eu falo, o que você acha que convence mais um jovem numa periferia onde muitas vezes ela não tem uma família estruturada, onde ela não tem um prato de comida do almoço, onde ela não sabe o que é tomar um leite com Nescau cedo antes de ir para a escola? O que você acha que convence mais ela? O Estado oferecendo de forma pequena e insuficiente a estrutura para ela estudar? Ou o sonho dela virar um atleta, o sonho dela ser um jogador, ser uma bailarina, ser um judoca, ser um capoeirista? É por isso que a gente tem que transformar sonhos. O esporte tem a ver com sonho, meu amigo. E é por isso que a gente não pode perder. Eu falo que a política, ela tem obrigação de transformar o sonho das pessoas em realidade. A política, ela não é sinônimo de corrupção, de bandidagem, não é nada disso. Porque ninguém se torna bandido na política. Essas pessoas já são, elas usam a política como ferramenta. É por isso que, da mesma forma, a gente tem que usar a política e o esporte como ferramenta de transformação. A gente tem que criar o sonho nessas crianças. A gente não pode deixar a juventude perder sonho. Quando a gente vê uma criança que não tem sonho, aí sim a gente tem que ter preocupação, aí sim a gente tem que ficar até desesperado, porque ela tem que sonhar, ela tem que querer ser um jogador, ela tem que querer ser um Robinho, ela tem que querer ser um Neymar, mas, se possível, não fazer as coisas igual o Neymar faz na vida pública, né? Mas ela tem que ter um compromisso, igual o Lewis Hamilton tem, igual você falou. É por isso que eu agradeço muito você, eu achei que foi muito bom. Perguntaram aqui para você, meu amigo, o que você acha do clássico amanhã? Ó, sou palmeirense, né? Então nós vamos ganhar amanhã lá dentro e nós vamos ajudar o Corinthians a ser rebaixado. Ô, Serginho, a gente, antes de entrar para o ar, a gente conversou que a gente ia estipular uma média de 50 minutos.
A gente está chegando num tempo, eu sei que a gente podia ficar aqui conversando, fazendo a nossa resenha, igual a gente faz, por vezes, por horas e horas e horas, mas eu tenho que, por obrigação de agradecer você, agradecer as pessoas que estão comentando. A minha irmã, inclusive, já disse que vai dar Corinthians, viu, meu amigo? E agradecer você, Serginho, pelo seu legado do esporte. Eu sou seu fã, sabe? Eu acompanho de perto a sua evolução como pessoa, a sua evolução como gestor. Eu tenho uma enorme satisfação de poder participar disso, da gente, sabe, jogar bola junto, da gente conversar junto, da gente discutir política junto, de eu poder perguntar para você o que você acha de alguma coisa. O Carlinho, eu queria só fazer um adendo aí, que eu li o comentário da nossa querida amiga, que luta também pelas causas da Maria, que eu vi que ela escreveu que o esporte é o lugar onde é mais visto o machismo. Que eu concordo com ela, mas eu queria dizer para ela que a gente luta todo dia para tentar igualar isso, e eu queria propor fazer um pedido para ela ir lá, para a gente sentar, conversar, para ver o que ela acha que a gente pode fazer para cada dia diminuir o machismo na nossa cidade de Casa Branca. Que a gente está lutando sempre, eu luto sempre, a gente organiza campeonatos femininos, envolve as mulheres, mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que trabalhar todo dia, que é uma luta diária. Mas eu queria convidar ela, fazer esse pedido para ela me ajudar a gente organizar e fazer alguma coisa nesse sentido para diminuir cada dia mais o machismo no esporte, principalmente aqui em Casa Branca. Exatamente. Eu falo que isso é uma construção diária, meu amigo. Eu tenho o privilégio de conviver com 3 mulheres maravilhosas que eu tenho em casa, sabe? E eu peço também para elas todo dia me ajudar a deixar de ser machista. Porque o nosso dia a dia foi criado, a sociedade, ela é criada para ser machista. E eu não tenho, sabe, vergonha nenhuma de admitir isso. Só que eu me orgulho de lutar contra isso. Eu tenho vergonha quando eu tenho alguma fala machista, eu tenho vergonha quando eu faço alguma atitude machista. E quando eu chego em casa, meu amigo, eu levo um fumo, viu? Que você não imagina. E levo e dou razão para elas. Isso, mesmo porque geralmente elas têm razão. Não sei se é coincidência, eu acho que não é, mas elas têm razão. E é uma prática diária. Mulher é mais inteligente que o homem, né? Verdade. E eu agradeço elas por essa construção que eu tento me tornar, sabe? A Gabriela de Tubi participa muito disso, ela sempre falou muito sobre isso comigo. A Gabriela, minha prima. Eu tenho o privilégio de ter, sabe, mulheres incríveis que me ajudam nisso, porque eu tenho vergonha de ter, sabe, porque a gente olha o que a gente já fez e fala, puxa, não acredito que eu falei uma idiotice dessa, isso é machismo, mas a gente vai evoluindo, e é por isso que a gente quer evoluir na sociedade, a gente quer construir uma sociedade sem machismo, sem racismo, sem homofobia, com respeito a todos e todas. E, meu amigo, eu quero agradecer você, agradecer todos que participaram, todos que deixaram os recados aqui, sabe, para a gente. Eu fico muito, muito orgulhoso de ter pessoas como as que escreveram aqui do lado aqui. E eu, sabe, de antemão, gostaria até de me desculpar. Eu falei que eu ia falar no começo isso, mas com você, sabe, a gente vai conversando, vai ficando mais fácil, sabe, Serginho? Eu fico menos acanhado, tal, porque eu tenho muita dificuldade com redes sociais. Eu me dispus a tentar aprender isso agora para esse desafio que está se aproximando. E eu estou lutando todo dia também para poder aprender, porque eu apanho demais de internet, apanho de rede social, e isso para mim é uma evolução pessoal. E a live nossa é feita de coração por 2 amigos que a gente se tem por irmão para discutir um assunto de grande importância da sociedade. Então, eu peço desculpas se teve algum problema técnico e possivelmente vai ter novamente nas outras lives, mas a gente vai tentando corrigir. Eu agradeço, Serginho, de coração, parabenizo você pela luta sua, pela sua família, que eu estou vendo que eles estão escrevendo.
Eu sou fã, você sabe disso. Eu sou fã da sua família, sou fã da sua mãe, sou fã das suas irmãs. Eu sei o quanto você é importante para elas, e eu dou razão para elas. Eu só não gostava muito de você como árbitro, que você sempre nunca ajudou a gente na quadra, né? O Sati lembra bem disso. Mas eu admiro muito você, meu amigo. Muito obrigado. E, sabe, conta sempre comigo, que eu sou seu fã. Carlinhos, eu queria te agradecer mais uma vez, te falar do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho pela sua pessoa. A gente se tornou amigos inseparáveis, né? Que tudo a gente conversa, eu peço ajuda para você, eu peço ajuda para as outras pessoas, né? E você me ajuda muito nessa parte política, de políticas públicas. E, assim, muito obrigado por você ter aberto espaço para a gente falar de esporte, que isso é importante para a sociedade, é importante a gente falar sobre isso numa sociedade onde é necessário o esporte. Queria agradecer a todas essas pessoas que nos acompanharam, que fizeram seus comentários, que falaram o que pensam sobre esporte. Agradecer a minhas irmãs, a minha mãe que está acompanhando, a todo mundo que está acompanhando. Isso é importantíssimo, a gente ter a família nos apoiar. Agradecer a todos os profissionais, os não profissionais que fazem esporte na cidade. Meu muito obrigado a vocês, que sem vocês a gente não faz nada na cidade. É por conta de vocês que a nossa gestão reflete. Agradecer a todos os amigos da prefeitura aí que me ensinam todo dia. Agradecer ao prefeito pela oportunidade, por acreditar no esporte, por dar valor no esporte. Agradecer ao Marco Antônio, irmão do prefeito, que é um consultor, é um cara que me ajuda muito, tem 30 anos de experiência no esporte. Agradecer a sua família também, que eu vou aí, a gente bebe, dá risada junto. Eu adoro muito a Vanessa, a Dona Marilce. E é isso que eu queria agradecer, meu muito obrigado. Que a gente faça mais lives, não só nesse período, mas que a gente faça mais para mostrar a importância do esporte. Perfeito, meu amigo. Está combinado. Tenha como compromisso isso da gente continuar discutindo o esporte. Eu estou à disposição do esporte casabranquense. Como atleta, nunca dei muito certo, viu, meu amigo? Mas a gente tenta. Mas no que eu puder ajudar, contribuir na área da gestão, eu prometo para você que eu vou um pouquinho melhor nessa parte da gestão do que no esporte, com exceção do ping-pong, que você sabe que a gente vai bem, né? Pô, até o William postou aí para você da questão do saque do ping-pong. Deixar um abraço pro William, pô. O William é nosso amigo, o Sati é nosso amigo. Vocês estão devendo uma resenha, a hora que passar a pandemia, a gente vai fazer uma resenha, hein? Exatamente. Meu amigo, então, boa noite para você, dá um beijão na sua mãe, um beijão para todo mundo na sua casa, um beijão no coração de todo mundo que participou, que escreveu. Eu sou daqueles que... Tem gente que fala que política não se discute, e eu não sou desses, não. Eu acho que política se discute, sim. Que cada vez mais, se a gente discutir política, as nossas políticas vão melhorar. Os nossos políticos vão melhorar. Porque a ignorância é um prato cheio para quem não quer melhorar o mundo. E a gente não pode aceitar isso. Eu sempre brinco, eu falo aqui em casa que eu sou muito feliz com o que eu tenho. Me considero um privilegiado pelos amigos, pela família, pelas oportunidades que eu tive na vida. Só que eu, como, sabe, feliz com o que eu tenho, não posso me aceitar como conformado com a realidade que a gente vive. Eu acho que a gente tem que lutar todo dia para melhorar, igual a Maria falou ali que tem que matar um leão por dia, você falou que tem que lutar diariamente, e eu concordo com isso. É por isso que eu tenho ao meu redor pessoas incríveis como vocês, e conte comigo, meu amigo. A luta não para e o sonho continua. E conte comigo, conte com a luta do Carlinhos. Um grande abraço para você. Meu amigo, muito obrigado por essa live aí, foi muito importante a gente discutir sobre esporte. Queria agradecer também ao Ricardinho aí, meu amigo também, que me ajudou muito nessa evolução do esporte aí. E para finalizar, só para encerrar rapidinho, eu queria falar que todos vocês estão convidados para participar da nossa gestão do esporte, que é uma gestão participativa, é uma gestão que todo mundo pode dar ideias. E, para finalizar, agradecer os professores lá do DET, lá, que são muito importantes para mim, que me ajudam muito.
todo dia dando dica, que é o Dinho, o Hernani, o Carlão, o Julinho, Nenê, André, Simone, Naná, esse povo todo aí que são muito importantes. Meu muito obrigado para você, tenha uma boa noite, e você sabe que eu também sou seu fã. Boa noite, meu amigo, tamo junto.